Vítor Feitor Pinto, um dos mais destacados sacerdotes portugueses, vivia nos últimos tempos na casa sacerdotal do Patriarcado de Lisboa. Natural de Coimbra e incardinado na Diocese da Guarda, viveu quase toda a sua vida ao serviço do Patriarcado de Lisboa, onde se distinguiu como coordenador nacional da Pastoral da Saúde e, nos últimos anos, como pároco do Campo Grande, em Lisboa. Foi membro ativo do Movimento por um Mundo Melhor, traduzindo para a sociedade contemporânea as novas diretivas do Concílio Ecuménico Vaticano II. Feitor Pinto foi ainda fundador do Movimento de Defesa da Vida. De palavra fácil, percorreu todo o país, difundindo com rara elevação conferências que apaixonavam auditórios. O tom afetivo que colocava nas suas celebrações e comunicações tornaram-no próximo, sobretudo da classe médica, onde granjeou altíssima reputação. Em direto tem nesta altura António Marujo, jornalista especializado em questões religiosas e diretor do jornal digital Sete Margens. Bom dia, António Marujo. O padre Vítor Feitor Pinto tinha uma grande preocupação com as questões da saúde e deixa muito trabalho nesta área. Bom dia e muito obrigado. Sim, é verdade, e creio que o perfil que o Manuel Vilas Boas traçou diz já várias dessas coisas importantes do legado do padre Vítor Feitor Pinto. Ele esteve, aliás, foi convidado ainda pelo Governo, a dada altura, para ser o Alto Comissário do Projeto de Vida, onde fez também um trabalho importante na época em Portugal, no sentido do combate à toxicodependência. Há outros aspectos que eu poderia destacar. Aliás, no âmbito ainda das questões da saúde, ele aparecia claramente a dizer que o preservativo não era um problema no combate contra a SIDA, por exemplo, que nessa altura era um tema que fraturava bastante o interior da Igreja. E ele não teve receio de dizer? Não teve receio. Eu recordo-me que lhe fiz uma entrevista no Público a dada altura, onde ele falava exatamente disso, que o preservativo não era problema, e à conta disso ele contou-me mais tarde que tinham chegado ao Vaticano cartas anónimas acusando de defender aquilo que supostamente não era a doutrina da Igreja. Portanto, era um homem que estava à vontade com a defesa desses argumentos e que não ligava a este tipo de denúncias baixas que algumas pessoas faziam. Mas podemos lembrar outras coisas dele que hoje, porventura, serão mais esquecidas. Por exemplo, a relação transparente que ele tinha com os média. Ou então, na paróquia do Campo Grande, como o Manuel Vilas Boas recordou, o trabalho extraordinário que ele fazia ao nível de uma liturgia renovada e do acolhimento das crianças. As crianças nas missas do Campo Grande podiam fazer barulho à vontade e as missas continuavam sem problema. Ou então ainda, porventura, aquilo que o catapulta para uma dimensão mais pública, o trabalho que ele faz na segunda metade da década de 70, portanto a seguir ao 25 de Abril, é ele que perante digamos assim, o decrescimento dos movimentos juvenis da Ação Católica, a juventude escolar, a juventude universitária e operária, a JEC, JOC e a JUC, que lança aquilo que seria o trabalho com os jovens da Igreja a nível nacional. Em 77 e 78, ele organizou com um outro padre, o padre Manuel Costa Freitas, dos Açores, dois grandes encontros na Páscoa, em Fátima, que era assim uma espécie de jornada da juventude contemporânea. Portanto, foi um inovador também. Foi um inovador e de alguma forma era essa perspectiva que ele tinha para esses encontros e para essa dinâmica com os jovens, era numa perspectiva de que os jovens cristãos, os jovens católicos, se envolvessem na sociedade e na política, o que contrasta com uma mentalidade que hoje predomina no trabalho com jovens em Portugal, na Igreja Portuguesa, que é os jovens voltarem-se muito para o interior da Igreja. E, portanto, de alguma forma, essa inovação dele estava também presente nesse trabalho que ele fez a partir da segunda década dos anos 70 e ainda
entrando no início dos anos 80, portanto estamos a falar de há 40 anos atrás. António, o padre Vítor Feitor Pinto organizou também nos anos 80 e 82 a vinda do Papa João Paulo II a Portugal, e ele mais tarde falou sobre isso, considerando que foram os 4 dias mais felizes da vida dele. Que marca é que deixou o padre Vítor Feitor Pinto na organização dessa visita? Pois também isso notou bastante o dedo dele de não deixar perder ocasiões pela espuma dos dias, ou seja, ele lançou uma série de iniciativas preparatórias da visita do Papa. A visita do Papa foi anunciada, salvo erro, com cerca de meio ano de antecedência, mas nesse meio ano ele conseguiu lançar encontros, iniciativas, debates, guiões para trabalho com grupos, coisa que aliás repetiu logo a seguir quando os bispos decidiram lançar o que chamaram a Pastoral do Domingo, portanto um trabalho no sentido de valorizar o descanso semanal e o dia de domingo. E ele durante vários anos esteve à frente desse trabalho a nível nacional, concretizando aí também essa perspectiva dinamizadora e inovadora de trabalhos com debates, com grupos, multiplicando iniciativas de país fora, com textos escritos que serviam de debate e reflexão e pontos de intervenção para a sociedade e para os cristãos, e portanto foi um homem que permanentemente soube, nos sítios onde trabalhou, soube colocar o seu dedo inovador, o seu dedo criativo, no sentido de não deixar as coisas como estavam, mas antes potenciar aquilo que de bom elas poderiam ter.